Olá, boa noite. Meu nome é Otávio Mello, sou médico ortopedista, especialista em joelho, e hoje nós vamos apresentar para vocês uma nova técnica chamada Release Patelofemoral Percutâneo Ecoguiado. Essa é uma técnica que foi desenvolvida por mim aqui em Belo Horizonte, no Instituto Regêneros. Antes de falarmos especificamente sobre a técnica, é importante fazermos uma breve recordação do que é a síndrome dolorosa anterior do joelho, uma condição que acomete muitas pessoas e que, em algumas situações, é considerada até mesmo sem solução. Essa condição clínica acomete principalmente mulheres e chega a ter uma prevalência de 28% em adolescentes. As causas são deformidades congênitas, desequilíbrios musculares na articulação do quadril, do joelho, da coluna, alterações da marcha, sobrecargas crônicas, como as causas relacionadas ao excesso de peso, as fraquezas musculares. Os traumas também podem estar relacionados a essa condição, principalmente aqueles relacionados às lesões de cartilagem. A evolução da síndrome dolorosa anterior do joelho pode levar a um desgaste, uma degeneração da cartilagem, que leva a uma sobrecarga progressiva, acarretando assim no desenvolvimento de uma osteoartrose no compartimento patelofemoral. A síndrome dolorosa anterior do joelho pode se apresentar sobre os nomes também de síndrome patelofemoral, hiperpressão patelofemoral, dor patelofemoral femoropatelar, condropatia ou condromalácia patelar, instabilidade, displasia troclear ou da patela e artrose patelofemoral. Os seus principais sintomas são a dor, desconforto, incapacidade para algumas atividades e uma sensação de pressão que pode ocorrer na região periarticular, peripatelar ou até mesmo na região retropatelar. Esses sintomas de desconforto e de dor costumam piorar quando o paciente desce rampas ou escadas. O paciente pode apresentar o sinal do cinema, que é quando a dor piora ao realizar o levantamento de cadeiras quando fica muito tempo sentado. Também pode ocorrer a presença de derrame, que é o excesso de líquido na articulação, ou os maltrackings, que são os desvios no curso da patela durante o seu movimento. Alguns testes podem ser feitos para o diagnóstico, como o teste Glide, Tilt, Grind, Clark, compressão, apreensão. E nessa tabela desse artigo que foi publicado, os principais sintomas e sinais clínicos da síndrome da dor patelofemoral são identificados em grupos com sintomas e em grupos controle, no qual nós vemos as diferentes manifestações dessa condição, como aumento do ângulo Q, alterações da pisada, torções tibiais e a palpação dolorosa na região em volta da articulação, que é muito comum em pessoas que tenham sobrecargas de partes motoras. A síndrome dolorosa anterior do joelho pode ser avaliada também com exames de imagem, entre os quais nós destacamos a radiografia, em especial a incidência de Merchan, que é chamada também de axial de patela, na qual pode ser observada a diminuição do espaço articular em algum dos compartimentos entre a patela e uma das facetas da tróclea. Nessa radiografia que está sendo representada, nós vemos que há uma certa lateralização da patela. Em alguns pacientes nós podemos até mesmo evidenciar a presença de artroses ou osteófitos e até mesmo colapso desse espaço articular. A ultrassonografia também pode ser utilizada para a avaliação dessa dor anterior do joelho, em especial com uma técnica que vai ser mostrada posteriormente, na qual a espessura e o comprimento do retináculo e do ligamento patelofemoral podem ser medidos com um método simples disponível no próprio consultório médico. Além disso, a tomografia computadorizada, principalmente no protocolo de Lyon, no qual pode ser evidenciada a presença de displasias trocleares, instabilidades, entre outros diversos sintomas e sinais aí que podem ser, então, característicos das instabilidades e das hiperpressões patelofemorais. Além disso, a ressonância magnética é um outro método que também ajuda a complementar o diagnóstico, em especial quando se tem a disponibilidade do mapa de cartilagem, um tipo de exame que permite evidenciar com maior precisão a dimensão e a profundidade dessas lesões de cartilagem, como mostrado na figura. A síndrome dolorosa anterior do joelho possui diversos tratamentos descritos na literatura,
Como nós sabemos, quando uma determinada condição possui muitos tratamentos, em geral, nenhum deles é bom o suficiente para ser considerado como um padrão ouro. Esses tratamentos são desde métodos conservadores, com o uso de nutracêuticos, anti-inflamatórios, as fisioterapias, os aparelhos como lasers, estimuladores magnéticos, estimuladores por ondas de choque, que são métodos não invasivos. Podemos passar por os métodos invasivos, como as infiltrações, como é o caso da viscosuplementação, que cada dia mais tem ganhado espaço nesse tratamento da síndrome da dor anterior do joelho. Além disso, podemos utilizar os ortobiológicos, as técnicas de medicina regenerativa, os bloqueios e os procedimentos de neuromodulação, como a radiofrequência pulsada, a inervação percutânea, que são os métodos chamados aí de não cirúrgicos. Existem também os métodos cirúrgicos, que são os releases, osteocondoplastias, transplantes de cartilagem, microfraturas e osteotomias. É interessante que quando pensamos nos critérios para indicação de cirurgia, é sempre importante que pensemos que todos os métodos conservadores devam ser esgotados antes de se indicar uma cirurgia. Por esse motivo, é que pensamos então nesse método que está sendo proposto, que é um novo método, que é o release percutâneo ecoguiado. Com ele, o método não chega a ser tão invasivo quanto uma cirurgia, mas ele também pode ser uma opção para aqueles pacientes que passaram por todas as etapas do tratamento conservador e não obtiveram sucesso no seu alívio dos sintomas. O objetivo, então, dessa apresentação é apresentar os resultados e descrever a técnica do release patelofemoral percutâneo ecoguiado, que foi desenvolvido no Instituto Regênios de Belo Horizonte. É uma técnica inédita na literatura, possui resultados clínicos superiores ao dos releases patelofemoral artroscópico, é um método seguro e eficaz, feito em ambiente ambulatorial, com anestesia local, sem necessidade de cortes, internações, e possui um custo infinitamente inferior aos métodos cirúrgicos tradicionais. Para a preparação dessa técnica foi realizada uma ampla pesquisa na literatura, com as palavras-chave que estão aí descritas no slide, e nos quais a população foi aquela que possui dor no joelho, a nossa intervenção foi o release patelofemoral percutâneo ecoguiado, foi comparado com todas as outras intervenções e os desfechos avaliados foram dor, função, satisfação e a qualidade de vida. Antes de entrarmos na técnica especificamente, é importante fazermos uma breve revisão da anatomia dessa região. Então temos que a região lateral do joelho é recoberta em parte pelo trato iliotibial, chamada aí, nessa região de fáscia lata, que reveste os músculos abaixo do tecido subcutâneo. Esse trato iliotibial vai se inserir no tubérculo de Gerdy, que fica na região lateral proximal da tíbia. Antes de se inserir nessa região, existe uma reflexão, na verdade, uma projeção oblíqua em direção anterior, que vai se fixar, inserir, na verdade, na patela, que é chamada então aí de banda iliopatelar. Essa região, ela vai ser responsável então pela camada mais superficial, na qual nós vamos daqui a pouco remover e vermos as camadas mais profundas. Alguns médicos têm um pouco de receio de fazer procedimentos nessa região devido à presença de um nervo, e principalmente do nervo fibular. Nós vamos desmistificar um pouquinho essa anatomia. Na região lateral do joelho, nós podemos observar que existe a passagem do nervo fibular posteriormente ao tendão do bíceps femoral. Esse nervo tem como trajeto o colo da fíbula. O retináculo da patela fica mais anterior, entre a patela e o côndilo femoral. Sendo assim, desde que o médico promova um procedimento na zona de segurança localizada acima da cabeça da fíbula e anterior ao ligamento colateral lateral e anterior ao tendão do bíceps, não haverá risco de lesão desse nervo fibular. Então existe uma região que é chamada de zona de segurança, na qual os procedimentos podem ser realizados sem que haja risco de lesão nervosa ou de lesão de estruturas nobres. Após removermos então o trato iliotibial, nós vamos observar que o retináculo lateral da patela possui duas camadas. Uma primeira camada que é chamada de camada superficial oblíqua, na qual ocorre então essa reflexão da banda iliotibial em direção ao ponto de inserção do vasto lateral na patela, que é a primeira camada, e existe também uma segunda camada que fica mais profunda, abaixo então dessa primeira, onde nós temos um retináculo transverso profundo que é formado pelo ligamento patelofemoral lateral
e pelo ligamento patelotibial. Existe ainda um ligamento chamado de patelomeniscal lateral que não está representado na figura. Quando ocorre um aumento da tensão nesse retináculo lateral, vai ocorrer um aumento da pressão entre a superfície articular da patela e a superfície articular do fêmur. Com isso, o coeficiente de atrito sofre um aumento e começa a ocorrer então um desgaste. Isso leva a uma síndrome da hiperpressão lateral, que faz com que ocorra uma báscula da patela. Essa inclinação lateral da patela leva à dor, tanto na região retropatelar, na superfície articular, quanto nas partes moles relacionadas a esse tecido. É importante observar que os artigos mostram que quanto mais curto é o ligamento patelo-femoral lateral, maior será a faceta lateral da patela. Isso se dá provavelmente porque a tensão desse ligamento faz com que o centro de ossificação lateral da patela seja projetado para a lateral. Então, veja bem, em um ligamento mais comprido, ele está mais frouxo, por exemplo, essa faceta da patela não se aumenta. Quando essa faceta da patela, essa faceta lateral, ela está maior, provavelmente é porque houve uma tensão, uma tração pelo encurtamento do ligamento patelofemoral lateral. A revisão de literatura nos mostra que a liberação desse retináculo, então, fazer o alongamento dele, pode ser realizado tanto por via aberta quanto por via artroscópica. Essas incisões que são realizadas sobre o retináculo lateral fazem com que essa báscula da patela tenha o seu ângulo diminuído. E o espaço entre a faceta lateral da patela e a faceta lateral da tróclea do fêmur aumente, diminuindo assim a pressão entre essas duas superfícies, o que faz com que ocorra uma diminuição da pressão no osso subcondral e, consequentemente, uma redução da dor. Além disso, ocorre a diminuição do atrito, que leva a uma diminuição do desgaste. Então, com isso, ocorre uma preservação e até mesmo alguns trabalhos mostram uma regeneração dessa cartilagem. Esses releases, essas liberações, podem ser feitos através de cortes com tesouras, através de visão direta de artroscopia, na qual é feita uma incisão no retináculo, na cápsula e na sinóvia. Além disso, existe a técnica aberta, na qual esse corte é feito de fora para dentro. Na artroscopia é feito de dentro para fora da articulação. Os trabalhos mostram que, nos primeiros artigos que foram publicados, em 1986, 1987, quando começou a se realizar esse procedimento por artroscopia, a taxa de insucesso chegava a cerca de 38% de pacientes que estavam mantidos ou piores do que eles haviam iniciado o tratamento. E os primeiros trabalhos com artroscopia demonstraram que a técnica aberta tinha melhores resultados do que a técnica artroscópica. Essas técnicas de release patelar, elas tinham como objetivo, então, diminuir a pressão, a dor e diminuir a instabilidade, que eram as luxações da patela. O release patelofemoral lateral, então, feito sobre esse retináculo lateral, ele tem como indicações as doenças patelofemorais, a dor anterior do joelho, a instabilidade, as condropatias e até mesmo a artrose. Os resultados para a artrose, nessa revisão que foi feita na RBO recentemente, têm demonstrado bons resultados para os casos de artrose patelofemoral sintomática. E também que esse procedimento pode ser realizado de maneira combinada para tratamentos de lesão de cartilagem, como as osteocondroplastias, por exemplo. O release artroscópico, então, realizado em pacientes com artrose, de acordo com esse trabalho da Arthroscopy, ele apresentava cerca de 20% de pacientes sem melhora ou com piora do resultado. Isso aí já é um artigo mais moderno. À medida que a técnica artroscópica foi evoluindo, a taxa de insucesso foi reduzindo também, estabilizando em torno desses 20%, de acordo com esse último artigo. Só que a cirurgia havia algumas complicações, como por exemplo a trombose, as fraquezas de quadríceps, as rupturas de tendões, as instabilidades mediais quando ocorria uma hiperliberação desse retináculo lateral, e 4% dos pacientes, de acordo com o artigo, apresentaram infecção após essa cirurgia artroscópica. Então, vejam bem, em até 8% dos pacientes, mesmo fazendo o release e a cirurgia, eles necessitaram de prótese total de joelho em até 1 ano e meio após a realização dessa artropia. O tratamento artroscópico também demonstrou a possibilidade de auxiliar na regeneração da cartilagem. Esse é um artigo que mostra a combinação do release tibiofemoral ou femorotibial medial
associado ao release lateral percutâneo vídeo assistido, na qual a agulha é colocada no retináculo lateral durante a artroscopia e é visualizada com a câmera. E aí é realizado então o release lateral com a agulha sendo introduzida e visualizada pela câmera. Esses trabalhos tiveram cerca de 3 anos de segmento, com 505 joelhos submetidos a esse tratamento, e um deles foi feito um second look, no qual se demonstrou que o defeito cartilaginoso estava sendo recoberto por uma fibrocartilagem. Além disso, 82% dos pacientes tiveram reversão, ou seja, diminuição do grau de artrose, ou seja, com aumento do espaço articular, avaliado pela radiografia após 3 anos de segmento. Além disso, existem trabalhos que mostram a associação dessa técnica de release artroscópico com a viscosupplementação por ácido hialurônico. Esse é um trabalho randomizado, um ensaio clínico, no qual 90 pacientes foram divididos em 2 grupos e metade recebeu a artroscopia com release artroscópico associado ao ácido hialurônico e a outra metade o release artroscópico com soro fisiológico. Esses pacientes foram acompanhados durante 2 anos e houve uma complicação de hemartroses, houve também um caso de trombose venosa profunda e nessa série de casos aí desse ensaio clínico não houve infecções, não houve instabilidade medial e não houve recorrência da dor patelofemoral. A conclusão então é que a associação do release com o ácido hialurônico trouxe melhores resultados do que a utilização com o soro fisiológico. Esse é um trabalho de biomecânica de laboratório no qual foi então avaliado a força de ruptura das estruturas do complexo lateral patelofemoral, no qual ficou demonstrado que o retináculo lateral superficial ele é mais resistente do que o ligamento patelofemoral lateral e que o ligamento patelomeniscal lateral. Então, quando olhamos o gráfico, vemos que o retináculo lateral ele possui uma maior resistência de força até a ruptura, e chega em torno aí de 582 newtons, enquanto o ligamento patelofemoral lateral chega a 172 newtons e o ligamento patelomeniscal a apenas 85 newtons. Além disso, essa camada superficial, à medida que a dor vai evoluindo, ela vai ficando mais tensa do que a camada profunda. Então, o release feito artroscópico, como ele é de dentro para fora, ele acaba sendo insuficiente, porque ele faz apenas a liberação da camada profunda, não sendo capaz de fazer uma boa liberação da camada mais superficial. Isso faz com que a liberação de fora para dentro, ou seja, a liberação aberta, tenha melhores resultados do que a liberação artroscópica. Além disso, essa liberação de fora para dentro preserva as estruturas capsulares profundas, evitando assim que ocorra uma luxação, uma instabilidade medial da patela. Através do método de ultrassonografia, é possível então avaliar a espessura desse retináculo. Existem 2 métodos publicados, um deles utiliza a borda da patela e depois a cada meio centímetro é medida a espessura. E o que se observa em comparação com o caso de controles é que os pacientes que possuem uma dor patelofemoral possuem uma espessura aumentada nesse retináculo. Essa outra técnica também é utilizado o ultrassom e além disso, foi utilizado o Doppler. Esse ultrassom foi posicionado na borda do fêmur e o Doppler mostrou que os pacientes, além de terem um espessamento do retináculo, eles também tinham um aumento do sinal do fluxo no Doppler, quando tinham dor patelofemoral. Os equipamentos necessários para a realização do procedimento é um ultrassom, agulhas, seringas, pares de luvas, álcool gel ou camisa de ultrassom, lidocaína, ácido hialurônico é um opcional. Então, assim, todos são materiais que todos os médicos têm nos seus próprios consultórios, podem ser realizados em meio ambulatorial. Mostrando aqui o preparo do paciente com o joelho fletido ou semifletido a 45 graus, posicionado aí em decúbito dorsal. É feita então a marcação do joelho, onde se identifica o retináculo entre o fêmur e a patela. Após a identificação, eu faço uma marcação de planos ortogonais na pele. Seguindo-se a essa marcação, então, iremos realizar uma anestesia sobre a região marcada para que o retináculo seja anestesiado mais profundamente depois. Primeiro anestesio a pele com a lidocaína com vasoconstritor. Logo na sequência, realizamos então a anestesia do plano mais profundo, com ropivacaína, dissecando assim então os planos entre o subcutâneo e o retináculo.
E por fim, utilizam então uma agulha 40 por 12, na qual será então realizado aí a liberação do retináculo conforme a visualização pela ultrassonografia, associada então à marcação da pele para ter certeza da localização e da segurança desse procedimento. Após isso, realizamos um curativo simples. Cuidados após o procedimento, pode-se fazer então a infiltração de ortobiológicos ou do ácido hialurônico, um curativo simples, é liberada ADM e carga imediatas para esse paciente, não há necessidade de muletas, nem de imobilização, a analgesia é feita conforme demanda, é importante medir essa espessura do retináculo depois, no segmento, e avaliar os scores de dor e função do paciente. A conclusão, então, é que esse procedimento de release percutâneo patelofemoral ecoguiado é um procedimento ambulatorial, feito com anestesia local, sem necessidade de internações ou cortes, ele é minimamente invasivo, percutâneo, os recursos necessários são simples e baratos, né, comparando com as técnicas artroscópicas cirúrgicas, ele é seguro e eficaz, não tivemos nenhuma complicação, sangramentos ou infecções ou outras possíveis complicações, uma vez que a anestesia local, o paciente já sai andando, uma alta resolutividade, um alto índice de satisfação, reduzimos os riscos de complicações e um menor porte anestésico. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Morris pela organização desse evento, o Dr. Túlio Ravelli, a ABUM, a SBOT, a nossa equipe do Instituto Regenes, aos nossos pacientes, modelos para essa demonstração, e a todos vocês que estão nos assistindo. Quero deixar os meus contatos, deixando aqui os meus contatos de site e de Instagram, e caso algum de vocês tenha interesse, podemos aí realizar aí workshops, demonstrações presenciais. Deixo aqui os meus contatos e fico à disposição para responder as perguntas. Obrigado. Boa noite.